Bom dia, garotada do nono ano. Vamos lá, hoje a gente vai começar outro capítulo do conteúdo de vocês. Hoje nós vamos começar a conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial, graças a Deus, a gente assistiu aí presencial, foi antes de todo esse problema da pandemia. E agora nós chegamos à Segunda Guerra Mundial. E aí, para a gente compreender a Segunda Guerra Mundial, vão ser necessários vários conhecimentos de aulas passadas, tá? Que a gente vai aos poucos aí voltando e revisando esses pontos importantes, certo? Então, vamos lá dar continuidade aqui, tá, gente? Seguinte, se a Primeira Guerra Mundial foi complicada, a Segunda Guerra Mundial conseguiu ser pior ainda, tá? Deixa eu botar aqui. Isso. Então vamos lá. Guerra parte 2. Para muitos, gente, para muitos historiadores, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira. Por quê? É como se tivesse feito aí, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, ela não acabou de uma forma onde todos os países envolvidos estavam satisfeitos, e isso vai gerar tensões que vão culminar na Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Por isso essa ideia dela ser uma continuação da Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos lá, Primeira Guerra Mundial, como eu disse, nós já assistimos essa aula no presencial, mas só para você lembrar, ela vai aí de 1914 até 1918, basicamente por questões imperialistas, pela corrida imperialista, né? E aí você vai ter um grupo de um lado, você vai ter outro grupo de outro, de um lado Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, do outro lado Inglaterra, França e Império Russo. Eles vão se enfrentar e parar, doce, tudo mais. Quando chega aí próximo de 1918, você tem a saída da Rússia por questões da Revolução Russa, que nós já estudamos também. A Rússia acaba saindo e os Estados Unidos acabam entrando na guerra, certo? E aí acabam derrotando aí principalmente os principais derrotados, a Alemanha e Itália, tá? Isso aí foi só um super resumo, só para você aí ter em mente os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, né? Nós tivemos a guerra dividida aí basicamente em três fases. A primeira fase de movimento, onde as tropas estavam se movimentando para as fronteiras. A segunda aí, a fase da guerra de trincheiras, que nós já conversamos também, o horror que era essa guerra nas trincheiras, né? Uma guerra de muita paciência, uma guerra meio que terrorista, tá? Por todos aqueles fatos que nós já vimos conversado. E por fim chegamos às batalhas finais, onde nós temos essa vitória aí, certo? Então vamos lá, continuando, né? Ao fim da guerra, nós vamos ter aí os países europeus envolvidos e os Estados Unidos, mais os países europeus, digamos assim, porque como eu sempre falei para vocês, a guerra, os Estados Unidos participam, mas a guerra não é dentro do seu território. Então os Estados Unidos acabam não tendo muitos prejuízos, ao contrário dos países europeus, mesmo aqueles que venceram o conflito, certo? Então olha só, a experiência aí da Primeira Guerra Mundial ela foi extremamente traumática, tanto para os vencedores quanto para os derrotados. Por quê? Ao fim da guerra, a Europa estava em crise econômica, seu território devastado, suas áreas agrícolas destruídas. Isso vai trazer inúmeros problemas econômicos, além dos gastos que foram feitos para se manter na guerra, certo? Então isso, gente, esses problemas, essa crise econômica, ela não foi só para os derrotados. Os vencedores europeus também, Inglaterra, França, também saem endividados, saem sem dinheiro da Primeira Guerra Mundial. Além do mais, lembra, antes da Primeira Guerra Mundial, eles viviam um período chamado de Belle Époque, um período de grande desenvolvimento econômico e industrial dessas potências.
E aí vem a Primeira Guerra Mundial e meio que abala toda a estrutura econômica dessas potências. Então elas têm basicamente duas lembranças históricas bem recentes. A Belle Époque, um período de grande crescimento econômico, crescimento industrial, e a Primeira Grande Guerra, um período de destruição, de morte, de fim de toda aquela euforia econômica do período anterior. Para você entender, gente, foram 10 milhões de mortos, 10 milhões, e 150 milhões de feridos e mutilados. Então, fora o problema econômico, tivemos um problema de uma diminuição demográfica significativa na Europa. Então você vai ter, além dos problemas da agricultura estar arrasada, das indústrias destruídas, você ainda vai ter uma pequena mão de obra disponível para esse tipo de trabalho. A maioria das pessoas, esses 10 milhões de mortos, em sua grande maioria, foram de homens em idade produtiva. Então isso também vai abalar, também vai prejudicar essas sociedades pós-Primeira Guerra Mundial, certo? A guerra basicamente ela tem fim após elaborado um documento, né, onde tinha como objetivo aí, de fato, botar uma pedra aí na Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes, certo? Porém, Tratado de Versalhes aí de 1919. Porém, esse tratado, gente, ele não resolveu muitos problemas, né? Percebam que esse tratado, na verdade, ele impôs penalidades à Alemanha, né? A Alemanha aí considerada a grande causadora da guerra pelos países vencedores. Então, o Tratado de Versalhes, na verdade, vinha para penalizar a Alemanha. Entre as penalidades, vinha a questão da Alemanha ter que pagar indenizações aos vencedores. E aí imagina, os caras já estão saindo da guerra sem dinheiro. Os países economicamente abalados, tanto os que venceram, imagina os que foram derrotados, que era o caso da Alemanha. E agora a Alemanha ainda estava sendo obrigada a pagar indenizações e perdendo territórios conquistados também, perdendo colônias, e ainda vai ter o número de participantes do exército limitado, fabricação de armas limitada, ou seja, o Tratado de Versalhes humilhava para muitos, principalmente para os próprios alemães. O Tratado de Versalhes era uma humilhação para a Alemanha. Então, percebe que o Tratado de Versalhes, que deveria ser o acordo que de fato colocou fim ao conflito, na verdade, estava aí sendo o causador, tá, de prováveis conflitos futuros. Então você tem, após o Tratado de Versalhes, os italianos se sentindo injustiçados. Lembram que os italianos trocam de lado durante o conflito, querem receber algumas colônias, querem receber ao lado dos vencedores, porém eles não recebem, tá? Eles se sentem injustiçados por essa questão, se sentem traídos. Os alemães se sentem ofendidos pelo Tratado de Versalhes. E toda essa dificuldade, e aí a gente vai fazer um link com o nosso capítulo, sem ser o capítulo anterior, onde a gente falou de regimes autoritários e totalitários na Europa. Esses países, principalmente Itália e Alemanha, são países que não estão confiando no seu governo, acreditam ser um governo naquele momento fraco, que aceitou as injustiças, que aceitou as ofensas do Tratado de Versalhes. Então eles acreditam que precisam de um governo forte, não acreditam no liberalismo econômico, muito menos que a democracia seria aí a saída para essa crise. Por isso eles começam a apoiar líderes autoritários. No caso da Itália, Benito Mussolini, fascismo, e no caso da Alemanha, Hitler com o nazismo, certo? Vamos lá, continuando. Política expansionista de Hitler, tá? Ao chegar ao governo, que nós já falamos, todo esse processo também em aulas passadas, de Hitler ter chegado ao governo, tudo mais, vai implantar medidas autoritárias e tal. Entre as ideias de Hitler, nós tínhamos a ideia de um espaço vital, que a gente também chama de pan-germanismo, certo? Para Hitler,
os povos de origem germânica deveriam se reunir em um único território. Claro que a ideia dele não era pegar, aqui tem um povo germânico, traz para a Alemanha, aqui tem outro... Não, a ideia dele é anexar territórios para assim crescer o seu, que ele chamava de Terceiro Reich, e assim os germânicos pudessem viver todos dentro desse império, tá? Que para ele era chamado de espaço vital. E aí Hitler fortifica a Alemanha, deixa de cumprir vários parâmetros do Tratado de Versalhes, militariza a Alemanha, nacionaliza aí a questão do exército, a questão do amor à pátria, que é o que a gente chama de nacionalismo, e aí ele parte para a invasão de territórios, parte para essa expansão territorial, certo? E aí essa expansão territorial, principalmente, se quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente diz que um dos principais fatores causadores foi a corrida imperialista, aqui é o expansionismo territorial, não só da Alemanha, nós vamos ver também do Japão e da Itália, certo? E aí a gente tem, o Hitler vai anexar aí a região dos Sudetos, bem aqui, bem aqui a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia. Depois ele invade a Áustria, vai invadir a Boêmia, a Moravia. O problema é quando ele invade aqui a Polônia, tá? Esse aqui vai se tornar um problema, principalmente, gente, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Quando chegar lá a gente fala, certo? Aqui nessa imagem eu quero que vocês entendam aqui, tá? A anexação. Aqui a Alemanha, ela vem anexando esses territórios aqui à sua região, ao seu país, tá? Expansionismo de outros estados. A Itália também tem a ideia de expansão, tá? E aí ela vai invadir em 1935 a Albânia e a Etiópia. E aí vem um probleminha aí, porque a Etiópia fazia parte da Liga das Nações. Lembra? Depois da Primeira Guerra Mundial, tinha tido tanto problema, depois do Tratado de Versalhes, tudo, que foi criado uma liga entre os países, entre as potências. Os Estados Unidos estava fora, tá? A Alemanha também depois sai. Onde essa liga tinha como principal objetivo manter a paz. A Primeira Guerra havia aí tido tantos problemas que a ideia é que a Liga das Nações pudesse promover a paz entre os países e evitar um outro conflito de proporções semelhantes, certo? E a Etiópia, tá até com minúsculo, desculpa, tá? A Etiópia, ela fazia parte justamente da Liga das Nações, mas isso não impediu que a Itália invadisse. Então a gente já tem as tensões começando aí entre as potências, tá? Não que a Etiópia fosse uma potência, mas ela pertencia ao grupo que compunha a Liga das Nações. Japão. O Japão, por outro lado, gente, tentava se expandir ali na região do Pacífico, do Oceano Pacífico. Tá bem aqui, Tá bem aqui o Japão, certo? E aí a gente tem primeiro eles vão invadir a Manchúria e depois vão invadir o leste da China. E aí eles tomam essa região e isso para os Estados Unidos entrava aí em confronto com interesses econômicos norte-americanos que eles tinham aí nessa região do Pacífico, inclusive de ter algumas bases militares também, que é o que a gente vai conversar também depois, tá? Então vai percebendo aí esse embate, esse atrito já entre algumas nações. Do outro lado, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, que naquele momento estava sendo governada pelo Stalin e que continuava também uma política expansionista. Nesse momento, em 1939, a gente vai ter aí um acordo firmado entre o Stalin e Hitler, um acordo, um pacto, que a gente chama de Pacto Germano-Soviético. No livro de vocês está Ribbentrop-Molotov. Não sei falar isso daí, e por isso eu prefiro chamar de Pacto Germano-Soviético. Germano aí representando os alemães e soviético representando aí justamente os soviéticos. Nossa, eles são espertos, hein, bicho? Então, olha só, gente.
Segundo esse pacto, e aí aqui é uma charge, tá, representando esse pacto aí, aonde o Stalin aparece como a noiva e o Hitler como noivo, selando a paz entre os dois. O objetivo do pacto era não agressão mútua, ou seja, a União Soviética não iria entrar em conflito com a Alemanha e a Alemanha não iria entrar em conflito com a União Soviética. E mais do que isso, tá? Em caso de conflito, eles seriam neutros, eles assumiriam a neutralidade. O que seria a neutralidade? Se a Alemanha fizer uma besteira e entrar em guerra com outra nação, a União Soviética não vai entrar ao lado dessa outra nação. Isso seria a neutralidade. A mesma coisa a Alemanha. Então, meio que foi um acordo entre os dois que deixou livre aí o Hitler para anexar a Polônia sem a União Soviética intervir, e a União Soviética também deu uma olhada ali para umas regiões que ela podia anexar o seu território, e também a Alemanha não iria interferir. Então meio que foi um acordo entre os dois países para cada um ficar na sua, não se meter um com o outro e tudo ia dar certo. Tudo bem? Porém, gente, para as outras nações capitalistas, esse acordo germano-soviético foi a mesma coisa que acender a luz de alerta. A luz amarelinha lá começou a piscar. Por quê? Como a gente viu no capítulo anterior, dos governos totalitários e autoritários, por que meio que os países capitalistas no início não se voltaram logo para observar a Alemanha e a Itália? Porque eles se diziam países e partidos ligados à ideia de anticomunistas. Eles eram contra os comunistas. E qual era o país ali da região que mais representava a ideia do comunismo, a ideia do socialismo? Era justamente a União Soviética. Então, o que é que Itália e Inglaterra pensaram? Se em algum momento estourar uma guerra, essa guerra vai ser para cima da União Soviética e não da gente. Se os alemães quiserem arrebentar a cara de alguém, vai ser lá do Stalin, não aqui a nossa. Porém, quando o Pacto Germano-Soviético vem, opa, peraí, né? Claro que esse pacto ele não foi assim, olha, a gente fez um acordo de paz, mas enfim, as notícias correm, certo? Então meio que foi, caramba, se eles fizeram um pacto de não agressão lá com os soviéticos, então para cima de quem pode ser que eles venham? E aí o alerta foi acionado, certo? Deflagração da guerra, para a gente encerrar essa aula de hoje. Gente, os grupos se formaram mais uma vez. De um lado, os países chamados países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Vocês podem encontrar em alguns livros também, eixo Roma, Berlim, Tóquio, que são as capitais. Do outro lado, os países aliados, Inglaterra, primeiramente, Inglaterra e a França, tá, gente? Lá tempo depois é que vai entrar Estados Unidos e União Soviética. Do lado dos aliados. Por exemplo, quando a gente estava falando na última aula sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós entramos ao lado dos aliados, ao lado da Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, apesar do nosso governo ter características semelhantes ao fascismo italiano. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Dia 29 de setembro de 1938, vai acontecer uma reunião entre os representantes dos países aliados e Hitler. No caso, entre a Inglaterra, a França e Hitler, tá? Nessa reunião, gente, o objetivo dela era frear aí o expansionismo de Hitler e assim conseguir, tá? Com que não ocorresse um conflito, não ocorresse uma guerra. Lembrando que esses países, o que é que eles querem? Eles querem limitar aí, eles querem acabar com o expansionismo do eixo. E o eixo que é continuar com o seu expansionismo. Então não existe uma outra solução, se não for pela diplomacia, que não seja o conflito, já que os objetivos são contrários, são controversos, certo? Então nessa reunião, a proposta dos aliados era a seguinte: Hitler, você para de expandir e aí você pode continuar com os territórios que você já anexou aí, tá? A gente finge que você não fez nada. E em contrapartida a gente não entra em guerra. Então olha só a proposta.
Hitler, você anexou aí alguns territórios, já que a gente está ligado na tua. Então é o seguinte, se você se comprometer a parar com a expansão, você fica com esses territórios que você já anexou, a gente finge que nada aconteceu. A gente sacrifica aí esses que já foram anexados em prol de um bem maior, que seria não ocorrer uma outra guerra de proporções mundiais. Tá? Hitler, nossa, que bom, eu aceito. É claro, eu não quero entrar em guerra com vocês, eu não quero ter problema com vocês. É claro que eu aceito, não tem problema nenhum não. Vamos parar agora com a anexação de novos territórios. Claro que esse não era o pensamento de Hitler, o pensamento verdadeiro, tá? Mas a Alemanha não, desculpa, Inglaterra e França saem da reunião. Poxa, que legal, a gente conseguiu aquilo que a gente queria. Bacana, evitamos um conflito, tudo sussa, vamos lá, né? Vamos continuar nossas vidas, vamos continuar reerguendo nossa economia e tal. Porém, dia 1º de setembro, basicamente um ano depois da reunião de 1939, o Hitler decide invadir a Polônia. Lembra da Polônia? Bem aqui, que eu falei para vocês que a gente ia conversar depois. Essa região da Polônia, gente, ela foi criada pelo Tratado de Versalhes. Tá? Pelo pacto, certo? A galera pegou alguns territórios que eram da Alemanha e criaram a Polônia. E além do mais, tinha uma grande participação, um grande número de habitantes da Polônia eram judeus. E aí a Alemanha já representava o sentimento antissemita, certo? Como os causadores aí dos prejuízos da primeira, de terem sofrido aí a derrota na Primeira Guerra Mundial, enfim. Então Hitler se volta para a invasão da Polônia, desobedecendo o Tratado de Versalhes, certo? E aí Hitler vem com uma estratégia de guerra até então surpreendente, que se chamava Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Como era a Guerra Relâmpago? Gente, seguinte, Hitler queria dominar um território. Primeiro mandavam os aviões. Os aviões sobrevoavam o território e saíam jogando bomba. Pá, bu, 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 bu. Logo depois vinham os tanques e os carros para tentar sair destruindo também. E atrás dos tanques e dos carros vinham os soldados aí queriam finalizar o serviço. Por isso, Guerra Relâmpago. Era tão rápido o ataque, era surpresa e um ataque tão rápido que não dava chances para que os atacados pudessem revidar ou contra-atacar. E aí, dessa maneira, Hitler sai anexando alguns territórios, certo? Gente, fases da guerra, como se desenrolou tudo isso aí, a gente vê numa próxima aula. Fiquem hoje aí com o exercício da página 38 e 42. Fiquem com Deus e até a próxima.